O Oscar tá chegando e para aproveitar o embalo do maior prêmio do cinema, que tem aos poucos se diversificado cada vez mais, eu listei 5 filmes que você não pode deixar de assistir. O Segredo de Brokeback Mountain. O filme conta a conturbada história vivida entre os personagens Jack Twist e Ennis Del Mar. Os dois se conhecem no verão de 63, quando são contratados por um rancheiro para cuidar de suas ovelhas na montanha Brokeback. Aí, vivendo isolados por semanas nessa montanha, eles ficam cada vez mais amigos e começam a ter um relacionamento amoroso. Só que aí, quando o trabalho no rancho acaba, cada um vai para um lado e segue seu caminho. Eles se evitam, casam com mulheres, têm filhos, mas se reencontram anos depois. O filme traça os encontros e desencontros dos dois e mostra o medo e a dificuldade dos personagens de viver uma história de amor dentro de uma tradição cowboy machista e homofóbica em que estão inseridos. Depois do roteiro ter ficado por anos guardado na gaveta por falta de investimento, já que era uma história de cowboys gays, em 2006, Brokeback Mountain concorria em 8 categorias do Oscar e era o grande favorito ao prêmio de melhor filme, o que gerou uma expectativa de progresso na política e na indústria cinematográfica, pela possibilidade de ser o primeiro filme com uma história de amor gay a ganhar o Oscar de melhor filme. Mas, surpreendentemente, ou não, perdeu para Crash, que era considerado o grande azarão da noite. Muitos creditaram a derrota de Brokeback Mountain à homofobia enraizada dentro da academia. Mas não foi só no Oscar que ele foi desprezado. Naquela época, o filme chegou a sofrer boicote para não ser exibido em alguns lugares e foi muito criticado por políticos conservadores americanos. A derrota de O Segredo de Brokeback Mountain é considerada uma das grandes injustiças da história do Oscar. E até o diretor de Crash acha que seu filme não merecia o prêmio máximo naquele ano. Moonlight, Sob a Luz do Luar. Moonlight segue a caminhada de autoconhecimento do personagem Sharon, um menino negro, morador de uma comunidade pobre em Miami. O filme, que é dividido em 3 fases da vida dele, mostra a sua infância conturbada, quando ele era vítima de bullying, passando pela crise de identidade e sexualidade na adolescência e passando pela tentativa do personagem de não entrar para o universo do crime e das drogas, num mundo permeado pela falta de oportunidade e invisibilidade social. Com 8 indicações e vencedor de 3 prêmios, o filme de Barry Jenkins fez parte de um dos grandes erros da história do Oscar. Naquele ano, os favoritos ao prêmio de melhor filme eram Moonlight e La La Land, mas existia uma grande expectativa de ver se a academia finalmente daria o prêmio máximo para um filme com uma temática LGBT. Só que no finalzinho da noite, quando apresentaram os indicados a melhor filme e abriram o envelope para revelar o ganhador, o musical La La Land foi anunciado como grande vencedor na categoria de melhor filme. Só que os produtores do evento viram que tinha um erro e todos foram avisados que os envelopes tinham sido trocados por engano e que, na verdade, o vencedor era Moonlight. Ou seja, depois desse plot twist, Moonlight foi o grande vencedor do Oscar de 2017 e se tornou a primeira produção com temática LGBT a ganhar o prêmio de melhor filme. A vitória do filme também representou uma nova mentalidade da academia, na busca por mais diversidade, já que no ano anterior, em 2016, a premiação tinha sido criticada pela falta de artistas negros entre os indicados. Me Chame Pelo Seu Nome. Me Chame Pelo Seu Nome conta a história de amor vivida pelos personagens Ellie e Oliver num verão italiano na década de 80. Ellie é um jovem que está passando as férias na casa dos pais na Itália, e Oliver é um cara mais velho, acadêmico, que vem se hospedar na mesma casa para ajudar nas pesquisas do pai de Ellie, que é um professor universitário. O filme mostra com muita sensibilidade a descoberta sexual e os desejos e inseguranças vividos por Ellie e Oliver, numa história que, diferentemente de outros filmes que abordam o mesmo tema, revela uma relação homoafetiva livre de preconceito e violência social. Me Chame Pelo Seu Nome teve 4 indicações ao Oscar em 2018, incluindo de melhor filme, mas levou apenas o Oscar de melhor roteiro adaptado. O filme foi baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo egípcio André Aciman. Para a alegria de muitos fãs do livro e do filme, em 2019 o autor lançou uma continuação da história, no livro intitulado Me Encontre, e que deve virar filme em breve. Uma Mulher Fantástica. Uma Mulher Fantástica mostra o drama vivido pela cantora e garçonete Marina, uma mulher transexual que, depois da morte repentina de seu companheiro,
tem de lidar com os preconceitos da primeira esposa e da família do falecido. O filme aponta a violência sofrida pela protagonista, que vive situações em que sua identidade de gênero é constantemente questionada e negada por uma sociedade intolerante. Uma Mulher Fantástica foi o primeiro filme protagonizado por uma mulher trans a levar o Oscar. Antes disso, a Academia já tinha premiado alguns poucos filmes sobre transexualidade, mas os atores que interpretaram os personagens trans sempre foram cisgênero, ou seja, pessoas cuja identidade de gênero e o sexo biológico coincidem. O filme chileno ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro em 2018 e a atriz principal, Daniela Vega, se tornou a primeira apresentadora transexual do Oscar ao anunciar uma das canções indicadas. Depois do Oscar para Uma Mulher Fantástica, o Chile acelerou o trâmite de um projeto de lei sobre identidade de gênero, que dá o direito às pessoas trans de alterar o nome e gênero em seus documentos. O projeto de lei entrou finalmente em vigor em 2019, depois de 6 anos parado no Congresso. Apesar do avanço, ainda existe pouca oportunidade para atores e atrizes trans. E quando essas oportunidades existem, na maioria das vezes são para fazer personagens ligados a dramas sobre questão de gênero, limitando esses atores e atrizes a sempre fazer um único tipo de personagem. A Favorita. A Favorita se passa no século XVIII na Inglaterra, durante a guerra contra a França, e nos apresenta o reinado da fragilizada Rainha Ana e sua relação com a duquesa Sarah Churchill, que exerce influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da rainha. Mas essa influência é ameaçada quando Abigail, a nova criada, se torna a queridinha de Ana. O filme é uma sátira política que inverte as convenções da maioria dos filmes de época, onde duas mulheres disputam com unhas e dentes o posto de favorita da rainha, na busca de poder, influência social e política. Contado pelo ponto de vista dessas 3 mulheres que detêm influência e poder político dentro de um mundo dominado por homens, o filme teve dificuldades em ser financiado por causa da relação lésbica das personagens e pela falta de representação masculina no filme, que segundo os financiadores poderia ser um problema, um desafio para o mercado. Fato é que em 2018 o filme teve nada mais, nada menos que 10 indicações ao Oscar, incluindo na categoria de melhor filme. Em 1986, o filme O Beijo da Mulher-Aranha, Jack Tobabem, entrou para a história por ter o primeiro personagem LGBT a ganhar o Oscar de melhor ator, da William Hurt. Em 1989, Judy Foster foi a primeira atriz lésbica a ganhar o Oscar de melhor atriz, pelo filme Acusados. No Oscar de 2000, o filme Meninos Não Choram entrou para a história por ter o primeiro personagem transgênero a ganhar o Oscar de melhor atuação, interpretado pela atriz Hilary Swank. O filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que mostra a descoberta sexual de um adolescente cego, foi escolhido para representar o Brasil na competição pelo Oscar de 2015, na categoria de melhor filme estrangeiro, mas não chegou a ser selecionado pela Academia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, me seguir no Instagram, curtir o vídeo. Até lá!